A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. É bom ter você conosco hoje. Estamos continuando a nossa série. Estamos falando sobre por que a confissão funciona. Já estamos falando sobre isso há algum tempo e vamos encerrar esta série hoje. Mas deixe eu reiterar que estamos falando sobre confessar a palavra de Deus, ou seja, dizer o que Deus diz sobre você na palavra dele, das promessas de Deus. Não estamos falando sobre confessar o pecado. Você deve confessar seus pecados, mas esse não é o assunto de hoje. Então falamos sobre por que a confissão da palavra de Deus edifica a sua fé e faz com que fé venha e ativa as leis de Deus. Número 1, fé e confissão. A confissão da sua fé funciona, a confissão da palavra de Deus funciona para fazer a fé vir. Número 2, ela lança sementes no reino, porque o reino de Deus é como se um homem lançasse sementes no chão, e claro, sabemos que a semente é a palavra de Deus. Número 3, ela renova a sua mente. Número 4, mantém a resposta diante de você, não o problema. Mantenha a resposta diante de você. Qual é a resposta? A resposta está na palavra de Deus. Qualquer que seja o problema, a resposta está aqui na palavra de Deus, se você ler o suficiente. Então, número 5, ela muda o coração. Agora vamos tratar do número 6 e número 7 hoje, e aí encerramos a série. Então, número 6, ela põe a lei da fé em movimento. Agora, a lei da fé, você sabe que Paulo diz que existe uma lei da fé em Romanos capítulo 3. Ele diz que anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. De que lei ele está falando em confirmar? Certamente não a lei da velha aliança, mas a lei da nova aliança, que é a lei da fé. E a fé opera no coração, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então vamos falar de pôr a lei da fé em movimento. E claro, conhecemos Marcos 11, 23 e 24, que é como a lei da fé funciona. Jesus disse: como a fé de Deus, ou como o tipo de fé de Deus, ele nos disse como ela funciona. Todo aquele que disser ao monte. Ele está se referindo à área de problema em sua vida, situações e circunstâncias que pairam diante de você como montes. Ele está dizendo todo aquele que disser ao monte, seja removido e seja lançado ao mar, e não duvidar em seu coração, não ficar indeciso no coração, ou seja, estar plenamente convicto do que a palavra diz que vai funcionar. Bem, não sei quanto a você, mas quando eu ouvi essa mensagem, eu nunca duvidei que ela funcionaria. Às vezes me perguntam como você sabe que a palavra vai funcionar? Ei, é a palavra de Deus, é por isso que eu sei que funciona. Deus não é um mentiroso, ele não é homem para que minta. Deus libera fé suficiente em cada palavra que ele fala para fazer com que aconteça. Então essa palavra está cheia de fé. Todo aquele que disser, crer. Então aqui está o princípio: todo aquele que disser com a sua boca, crer no seu coração, e crer que aquelas coisas que ele disser acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Agora, você entende que esta é uma parte importante de se entender, e para certificar isso eu vou reiterá-la. Isto é baseado na autoridade da palavra. Você não vai simplesmente dizer algo que você quer sem ter uma passagem para isso? Sabe, algumas pessoas fazem isso, começam a dizer um monte de coisa e não tem nenhuma passagem bíblica para basear, e eu pergunto: em que passagem você está se baseando para isso? Bem, nenhuma em particular, elas dizem. Bem, é exatamente isso que você vai receber, nada em particular, porque não há base para aquilo que você crê, e se não estiver baseado na autoridade da palavra de Deus. E quando falamos de fé bíblica, só tem um lugar onde você pode adquirir a fé bíblica, e esse lugar é a Bíblia. Isso é o que é a fé bíblica, é o que está escrito nesta palavra. Bem, aqui, isso é tudo o que diz respeito à fé bíblica. E Paulo disse que Deus repartiu a cada homem a medida da fé. Como você mede a fé?
Bem, você mede a fé pela quantidade de palavra que há em você, porque esta é a medida da fé. Ele deu este livro à humanidade. Este é o manual do fabricante. E eu te digo, ele diz como a vida funciona e fala do poder de Deus e da unção de Deus. Bem, eu acabei me desviando, vamos focar no assunto para terminarmos. A confissão põe a lei da fé em movimento. A lei da fé é posta em movimento por todo aquele que disser. E alguém pergunta, para quem essa palavra vai funcionar? Alguém diz, ora, para todo aquele? Veja, num sentido isso está certo, em outro está errado. Porque, veja, tem um monte de todo aquele aí fora que não ousa dizer. Eles dizem, bem, eu não poderia dizer isso porque o monte não está se movendo. Como eu poderia dizer que o monte está se movendo se ele não está? Bem, você pode se você crê na palavra de Deus e age sobre ela. Apenas faça o que Jesus disse. Pode ser que nem sempre você entenda tudo o que diz respeito a isso. Sabe, a gente sempre tem coisas que a gente não entende muito bem, mas se vocês ficarem na palavra de Deus, Jesus disse, se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará, o conhecimento da verdade fará com que você haja na verdade. Quando você agir na verdade, graças a Deus estará livre. E é disso que estamos falando. Ela põe a lei da fé em movimento. Confessar a palavra de Deus põe a lei da fé em movimento. Porque a lei é que ele vai ter tudo aquilo que disser. Se crer, se não duvidar em seu coração, se crer que aquilo que ele diz vai acontecer. Agora veja, você tem que conectar isto. Tem que ser baseado na autoridade da palavra. Não dá para começar dizendo eu vou ter 9 milhões de poços de petróleo, entende? Não vai acontecer só porque você falou, mas o dizer está envolvido na operação do princípio da lei da fé. Eu vou dizer de novo, não vai acontecer só porque você disse. O poder não está no dizer, mas o dizer está fazendo com que a fé venha, está plantando a semente, e não vai acontecer só porque você diz, mas o dizer está envolvido no fazer isto acontecer. Eu espero ter deixado claro, vamos continuar a falar um pouco mais. Em Lucas 17, nós vemos que os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Agora, não seria bom se pudéssemos dizer, Senhor, apenas nos dê mais fé? Ah, se apenas eu tivesse mais fé, era só disso. Sabe, que eu realmente precisava. Então eu vou orar e Deus vai me dar mais fé? Sabe, não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz, ore e Deus vai lhe dar fé. De fato, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Nem mesmo diz que a fé vem por ler. Agora, eu entendo que quando você está lendo a Bíblia, sabe, eu mesmo, quando leio alguns ministros que eu já ouvi ensinando, quando eu leio seus artigos, posso ouvir a voz deles? Na minha mente, eu posso ouvir a voz deles, eu consigo ouvir. Às vezes pronunciamos, sabe, certas palavras de certa forma, e quando eu leio seus escritos, eu consigo ouvir até a inflexão da voz deles sobre aquilo. Agora, eu entendo você conseguir ouvir em sua mente algumas coisas, mas ainda assim é importante que ouçamos a nossa voz falando e citando a palavra de Deus. Isto porque uma das formas, na verdade é a forma, Paulo disse que a fé vem por ouvir a Bíblia. Em Romanos capítulo 10 ele diz, a palavra está perto de ti, ela está tão próxima de você que você a fala com a sua boca. Então, quando você fala a palavra de Deus, isso faz com que a fé venha, põe a lei da fé em movimento. Então, tudo isso é um processo. Jesus, em Lucas 17, disse aos apóstolos, se vocês tivessem fé como uma semente de mostarda. Agora, por que Jesus usou uma semente de mostarda? Pessoas dizem às vezes, eu sempre achei que Jesus usou esse exemplo para dizer o tamanho da fé que eu tenho. Bem, talvez você tenha entendido tudo errado. Agora, claro, uma semente de mostarda é uma semente pequena, e Jesus está revelando que não é necessário uma grande fé para operar nos princípios do reino, para semear uma semente no reino de Deus e fazer com que a terra produza, para fazer o coração do homem produzir o que está na palavra de Deus. Não é necessária uma semente, uma bolota do tamanho de um carro para produzir um carvalho grande. É uma coisa pequena, só uma semente. Agora, uma das coisas que precisamos entender sobre a palavra mostarda, quando ele diz semente de mostarda, ele está falando de uma planta, da qual não se faz híbridos, não dá para mesclar ela com outra. Tentar misturar a planta da mostarda com qualquer outra planta, isso não vai funcionar.
Um amigo meu ouviu sobre isso e ele foi checar na Universidade do Arkansas, ele é de lá, Tom Underhill, pastor do Centro Cristão em Russellville. Ele ouviu alguém fazendo essa afirmação, mas para ter certeza ele ligou para a Universidade do Arkansas e eles disseram, é verdade, eles disseram a planta da mostarda não dá para fazer híbridos, enxertos, não dá para misturar com outras plantas. Agora você sabe, no seu jardim, eu já notei isto, na verdade a minha sogra uma vez nos enviou algumas pimentas, sabe, aquelas pimentas pequenininhas, pimenta biquinho, eu amo aquela pimenta. Eu era fazendeiro na época e deu a hora eu fui, sabe, almoçar e eu simplesmente peguei uma pimenta daquela, pus na minha boca e mastiguei. E eu levantei de um pulo e saí correndo para a pia para me livrar daquela coisa. Minha esposa disse o que houve. Eu disse, esse negócio está ardendo, sabe? Estava ardendo como uma pimenta jalapeño. O que aconteceu foi que ela plantou a pimenta perto de outras mais ardidas e houve uma polinização cruzada. Aquela pimenta biquinho ardia demais. Então, Jesus usou a palavra semente de mostarda porque ela é uma planta que não produz híbridos, que não dá para mesclar, não dá para fazer polinização cruzada. Em outras palavras, ele está dizendo, se você tiver uma fé que não vai mudar, você dirá a esta amoreira, seja arrancada pelas raízes, seja lançada no mar e ela vai te obedecer? Ele não disse, ore a Deus para isto. Ele disse, você terá, se você tiver fé como uma semente. Mas tem gente que não tem fé como uma semente. Dizem, eu não diria isso porque pode ser que não funcione. Bem, não vai, porque você não tem fé como uma semente. Agora você entende, ele não está falando de arrancar árvores. Ele está usando uma metáfora aqui para fazê-los entender que aquela árvore que provavelmente estava no caminho deles, com a qual teriam que lidar de um jeito ou de outro, ou teriam que ir pelo lado dela, ou, sabe, algo assim, ele simplesmente a usou. Como exemplo, ele disse, se tiverem fé como uma semente de mostarda, dirão a esta moreira, seja arrancada e vá para lá, e ela os obedecerá? Ela vai obedecer? Agora, essa é uma afirmação forte. Então estamos falando sobre pôr a lei da fé em movimento, confessar a palavra de Deus, dizer o que Deus diz, põe a lei da fé em movimento. E a forma como a lei da fé funciona é, se você tiver fé como uma semente, vai dizer. Marcos 4 diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente à terra. Outra vez, é o homem que faz, não Deus. Você planta sua própria semente, você planta a semente e ela produzirá uma colheita. Agora, o problema é que muita gente planta a semente errada. Se você está sempre falando problema, está sempre com problemas, então vamos passar para a 7ª razão pela qual a confissão da palavra de Deus funciona e por que ela funciona tão bem. Primeiro, vamos para Hebreus, capítulo 1, e vamos notar do que ele fala aqui no capítulo 1 de Hebreus, versículo 14. Primeiro, vamos começar do versículo 14. Bem, vamos voltar ao 13. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se você ler o primeiro capítulo, o que Paulo faz aqui é comparar o ministério de Jesus ao ministério dos anjos. E é claro, você sabe, o ministério de Jesus era maior que o ministério dos anjos. Mas para encurtar essa história, note que ele diz, não são todos eles espíritos ministradores, falando de anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que serão herdeiros da salvação? Então, os anjos são espíritos ministradores enviados para a terra para ministrar àqueles que hão de herdar a salvação? Agora vá comigo para o Salmo 103 e vamos ver o versículo 19. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que excedeis em vigor, que praticais seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Eu quero que você entenda isso. Os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Vamos ler de novo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que excedeis em vigor, praticam seus mandamentos. Veja, eles praticam seus mandamentos. Eles fazem o que a palavra ordena. Veja, os anjos sabem que a Bíblia diz que você pode ter o que disser se você crer e se você não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que você diz vai acontecer, você terá.
Então, neste versículo aqui, ele se refere ao fato que eles sabem qual é o mandamento, sabem o que é a palavra e que eles se ocupam para fazer acontecer aquilo que a palavra disse. Quer seja bom ou mal, é indiferente. Eles devem cuidar para que aconteça, não significa que eles farão coisas más, mas significa que os anjos podem ser inibidos em sua habilidade de operar em seu favor se você está citando o diabo, falando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas, se você mantém a palavra de Deus em sua boca, então eles obedecem à voz da palavra de Deus. Agora pense nisso por um minuto. Esta Bíblia e este Novo Testamento nunca disse uma palavra audivelmente para mim, até que eu a comprei. E já fazem, 3 anos que eu uso esta Bíblia. Eu tenho que ler a palavra de Deus em voz alta. Podemos fazer um pequeno experimento, Jesus disse, eu falo apenas do que ouço meu Pai falar, está escrito em vermelho aqui, foi Jesus quem disse. Se eu segurar a Bíblia junto a este microfone aqui, está junto ao microfone, eu não ouço nada e você? Não tem voz. É uma página impressa. Mas se eu der voz à palavra de Deus, então os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Ora, veja, eu estou dando voz ao que Deus disse quando eu digo o que Deus disse em sua palavra. Mas pense nisso por um minuto. Pessoas já vieram me dizer, irmão Caps, elas dizem, você está tentando agir como Deus, dizendo o que Deus diz? Mas espera aí, pense, se eu estou dizendo o que Deus diz, eu realmente não vejo nada contra agir como Deus, eu não estou tentando ser Deus, só estou tentando agir como Deus agiria na minha situação. O que Deus diria se ele tivesse falta? Obviamente ele não tem, mas se ele tivesse falta, ele não diria nada diferente da sua palavra, ele diria abundância. Porque vamos para Gênesis capítulo 1, no versículo 2 ele olhou e viu trevas, não era o que ele queria, então ele só disse luz, haja e a luz houve. Alguém diz, mas é Deus. Leia mais um pouco, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, tenha ele domínio. Ora, temos domínio como ele teve domínio e é falando a coisa desejada baseado na palavra de Deus. Mudanças, o que ele estava fazendo, chamando a coisa que não era como se já fosse, ele chamou luz das trevas, o apóstolo Paulo diz. E sabemos que podemos fazer a mesma coisa. Vocês que estão em situação de trevas, falem luz, falem a bênção de Deus, falem a palavra de Deus. Então, aqui ele diz, bendizei ao Senhor todos os seus anjos que excedeis em vigor, que praticam seus mandamentos obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais o seu deleite. Vejam, os anjos executam o deleite do Senhor. E aí nós lembramos do que está a algo que é dito no Salmo 35, se não me engano, diz que ele se alegra na prosperidade do seu servo. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar a nós. Agora, eles ministrarão para você se você permitir que eles façam isso. Agora, esta é uma das coisas principais que eu quero enfatizar sobre o porquê a confissão da palavra de Deus funciona. Se você mantém a palavra de Deus em sua boca, você tem uma audiência com os anjos. Eles obedecem à voz da palavra de Deus. Toda vez que eu digo, graças a Deus porque eu dei, então me será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens me darão, eu tenho abundância e não falta. Meu Deus supre minhas necessidades segundo sua riqueza em glória por Cristo Jesus. Eu semeio com abundância, por isso eu colho com abundância. O meu Deus faz toda a graça abundar para comigo, tendo eu suficiência em tudo, em todas as coisas, para que eu abunde em toda boa obra. Os anjos simplesmente recebem uma tarefa, eles saem e vão cuidar para que aquilo venha a acontecer. Eles vão me colocar no lugar certo, na hora certa, para que eu veja aquela palavra sendo cumprida. Aquela promessa cumprida, por quê? Porque eu tive fé como uma semente e eu disse. Agora o que Jesus disse, se tiverdes fé como uma semente, vocês dirão. E então em Marcos capítulo 4 ele disse, o semeador semeia a palavra. O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Ora, note, é o homem que lança a semente à terra, e a semente brota e cresce e ele nem sabe como. Pode ser que você não entenda tudo. Pode ser que você não entenda nem saiba tudo sobre o assunto,
Mas, sabe, um dos maiores sermões na Bíblia é encontrado durante o casamento em Caná da Galileia. E eu acho que são apenas 8 palavras. Maria, a mãe de Jesus, falou, e ela disse: tudo aquilo que ele disser a vocês, façam. É um sermão bem simples, mas meu Deus, como é profundo. Se você precisa de um milagre em sua vida, descubra o que Jesus disse para ser feito e simplesmente faça. E pode ser que você não entenda, mas eu quero que você lembre que eles estavam lá e a próxima coisa que Jesus disse foi: encham esses potes com água. Agora eu imagino o velho Pedro coçando sua cabeça e dizendo: fazer o quê, hein? Encher com água? Mas a gente não quer água, tá todo mundo esperando é vinho. E você quer que a gente encha tudo isso de água? Mas lembre-se do que Maria, em seu pequeno sermão, pregou: tudo aquilo que ele disser a vocês para fazerem, façam. Não façam nenhuma pergunta, não fiquem argumentando sobre a situação, simplesmente façam. E então eles encheram aqueles potes com água. E então ele disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eu imagino o velho Pedro dizendo: é com você, João, eu não vou fazer isso, você vai e leva. Sabe, foi a gente que pôs água dentro desses potes, sabemos que é a água que tem aí dentro, e aí a gente vai e leva para o encarregado da festa e age como idiotas? É vinho ou suco de uva? Você deve estar brincando. Não soou muito racional, não é? Mas eu te digo, funcionou. Se você quer um milagre de Deus, apenas tome a decisão de que você vai fazer o que Deus diz, independentemente do que você pensa sobre aquilo, do que qualquer um pensa sobre aquilo. E eu digo de novo, se tiver algum problema, volte e leia o que está escrito em vermelho aqui. Descubra o que Jesus disse. Ele disse: se você tiver fé como uma semente, vai dizer. Comece a fazer o que Jesus disse. Agora, quando você começa a dizer o que Jesus disse, na palavra de Deus, o que Deus diz em sua palavra, você tem uma audiência com os anjos. E eles sabem que a palavra diz que você terá tudo aquilo que disser. Se você crer sem duvidar no coração, se crer que tudo aquilo que diz vai acontecer, então o trabalho deles é cuidar para que aquilo aconteça exatamente como a palavra de Deus disse. Agora, vamos ver Lucas capítulo 12. E vamos ler num versículo aqui. Vamos começar do versículo 7. Jesus disse: mas até os muitos cabelos da vossa cabeça estão todos contados? Agora, muita gente me pergunta: irmão Caps, por que seus cabelos estão tão ralos? Por que há tão pouco cabelo? Sabe, é assim, faz 50 anos. E eu digo: bem, sabe, a Bíblia diz que meus cabelos estão contados, é mais fácil contar desse jeito. E outra coisa, não dá para o diabo saber quando eu estou com medo. Mas notem o que ele diz aqui. Mas até os muitos cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais porque valeis mais do que muitos pardais. Eu também vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, agora observe isto. Todo aquele que confessar Jesus diante dos homens. Agora vamos pensar biblicamente por um minuto. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Isso é João capítulo 1, verso 1. João 1,14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus era a palavra personificada. Agora veja o que ele diz. Eu também vos digo, todo aquele que me confessar, podemos dizer todo aquele que confessar a palavra diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então ele está dizendo, se você confessar a minha palavra, a Bíblia diz que Jesus e a palavra são o mesmo, Deus e a palavra são um. Todo aquele que me confessar diante dos homens, confessar a palavra, então você terá uma audiência com os anjos. É o que ele está dizendo, que você terá uma audiência com os anjos. Agora você junta isso com o que ele disse no Salmo 103, onde ele disse que os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Então, se eu dou voz à palavra de Deus, sabe, eu posso estar passando por uma situação ruim, e eu já estive quando fui apresentado a essa mensagem. Eu tinha severos problemas financeiros. Onde quer que eu olhasse havia falta, não tinha mais onde pegar dinheiro emprestado para passar mais um ano com a fazenda. Mas eu comecei a confessar, eu tenho abundância e não falta, meu Deus supre minha necessidade porque eu encontrei a lei da fé. E eu comecei a confessar a palavra até que a fé veio, e isto renovou minha mente, e aí eu comecei a ver aquilo por dentro,
E então se tornou uma realidade por dentro e logo eu estava fazendo ser uma realidade por fora, mas o que eu fiz? Eu pus a lei da fé em movimento e isso pôs os anjos para trabalhar para mim? Agora, pessoal, quando você tem os anjos de Deus trabalhando para você, isso muda algumas coisas ao seu redor? E ele diz, mas quem me negar ou negar a minha palavra diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, ou seja, você não terá uma audiência com os anjos. Você sai por aí confessando que não faz diferença o que eu fizer, não vai funcionar de maneira nenhuma, meu Deus, eu já fiz isso tanto tempo, eu sou pobre, não consigo sair disso. Mas finalmente eu aprendi que a minha boca era o meu problema estava bem debaixo do meu nariz. Mas os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Se você der voz à palavra de Deus, isso mudará as situações em sua vida, porque você terá ajuda angelical para mudar a situação na sua vida. Então encerramos com isto. Vejo você no próximo ensino. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.